Povo querido, povo amado, graça e paz. Se você gostar do nosso estudo, compartilhe. São ferramentas para evangelização. Inscreva no nosso canal e divulgue a palavra de Deus. Eu queria ler Romanos 15:4, porque agora que nós fomos salvos, morremos e estamos com Cristo, a palavra vai nos nortear. E nós temos que ter essa disciplina, esse hábito. Ouvir, estudar, falar, cantar a palavra de Deus. Então, Romanos 15:4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, temos esperança. Em uma das meditações que nós estávamos fazendo recentemente, nós falávamos que Deus estava instruindo Gideão. Ele ouvia, ele sentia a direção de Deus para a vida dele. E eu sei que quando a gente nasce novo, Deus dá o Espírito Santo e ele fala no nosso coração. Mas nós não podemos deixar a palavra, porque a gente tem esse mundo maluco, a nossa alma, a nossa mente ainda que está sendo transformada, e às vezes a gente quer agir do nosso jeito. A gente quer fazer do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos desejos prevalecer. E a obra da cruz de Cristo é desconstruir. Então Deus vai usar a palavra, a oração, a igreja, a pregação, para nos renovar e nos transformar. Então, uma das características de quem nasceu de novo é a palavra de Deus. Assim como a Gideão estava tendo dificuldade em ouvir o Senhor, nós vamos também enfrentar lutas e dificuldades. Mas eu queria que você pensasse que o valor de conhecer as Escrituras, o resultado disso, como ganhar sabedoria, discernimento, crescimento, maturidade espiritual. O texto vai responder. Paulo, um grande homem intelectual, um homem inteligente, ele estava ensinando a igreja. E aí ele vai escrever esse grandioso texto, né? Tudo que foi escrito desde o Antigo Testamento, é verdade que muitas práticas do Antigo Testamento não comporta mais na pessoa e obra de Cristo, né? Tem gente que vive preso com os símbolos judaicos, com as coisas judaizantes e quer enfiar dentro da igreja. Mas você escolhe, e se você faz essa prática, aí já não é comigo, né? Mas o Antigo Testamento é sombra daquilo que Deus ia fazer através de Cristo, como de fato fez. Mas tem práticas e símbolos do Antigo que não cabe mais no Novo Testamento e para a igreja. Mas eu queria me ater onde que o texto está mostrando que as Escrituras, ela vai trazer para nós, ela vai conceder conhecimento, ela vai trazer paciência, consolação, discernimento, esperança. Como nós precisamos ser moldados, né, pela palavra? Eu diria que em todas as áreas. Deus nos salva, nos regenera, nos santifica. Deus quer usar a nossa vida, como a gente falou há pouco. Deus estava querendo usar Gideão, ensinando, e Deus falou: eu já falei com você, eu falo de novo. E aí essa palavra foi entrando no coração de Gideão, e agora nós temos a palavra escrita que vai entrar no nosso coração, na nossa regra de fé e prática, na nossa igreja, nos nossos valores. Não adianta você falar que ama Jesus e você vive o contrário da palavra. Então, eu quero desafiar você a ter tempo com a palavra, ter paciência, a ter discernimento, porque ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, quando você vê homens e mulheres na Bíblia que Deus usou, que passou por momentos difíceis e que foram crescendo, Deus foi usando, como é bom, eu fico inspirado, eu quero ser usado por Deus, eu quero crescer, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ensinar a palavra da maneira mais correta e saudável, segundo Cristo. E aí ele continua: para que concordentemente e uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ação do Espírito, ação da palavra, Cristo como cabeça, você unido com Cristo, o nosso pecado foi transferido para Cristo e a vida de Cristo foi transferida para nós. Nós somos herdeiros, cidadãos dos céus, para proclamar o reino de Deus, viver como igreja, viver como homens e mulheres e famílias que glorifica a Deus e que traz uma marca diferente.
Por isso que as Escrituras têm que ocupar um lugar na nossa vida. Então esse texto vai mostrar que toda a Escritura lá em 2 Timóteo 3,16 é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quanto mais a palavra vai testificando no nosso coração, a gente vai meditando, vai se alimentando, vai entendendo, a nossa mente vai sendo curada. Todo aquele lado oculto, inconsciente, que tenta persistir em nós, vai limpando. Sabe por quê? A palavra é água que limpa, é fogo que queima, é o martelo que esmiuça a penha, que quebra, que arranca. Então, amado, que a palavra seja vivificada no seu coração e com certeza você vai experimentar, né? Algo tão maravilhoso. Quando a gente negligencia a palavra, a comunhão, o ajuntamento, nós vamos nos distanciando da obediência. Não é só quem está em adultério, matando, roubando e preso que está em desobediência, não. Se você não tem tempo para a palavra, se você não tem tempo para a igreja, para a família, aí você fala que está em obediência? Vamos lá. Não conseguimos ouvir, muitas vezes no barulho do mundo, nós não temos ouvido e percebido o que a palavra diz. Às vezes a gente até sabe o texto, né? Mas sabe aquela historinha que o cara começou a ler a Bíblia e ele falava assim, eu não concordo, aí ele foi arrancando, eu não concordo, ele foi arrancando, eu não concordo, ele foi arrancando, foi deixando pouquíssimas páginas porque não concordava com nada. Então a gente começa com coisas poucas, pequenas, né? Às vezes quando eu olho para um texto e eu acho difícil, eu falo, Senhor, mas para ti é possível e é a tua palavra, e eu me curvo. Você está disposto a se curvar à palavra de Deus? Você está disposto a aprender a palavra? E você vai ter, sabe o quê? Olha o que diz aqui. Você vai ter ensino, paciência, consolação, esperança. Você vai ter um mover muito maior de Deus na sua vida. Vai crescer espiritualmente. Vamos crescer espiritualmente? Vamos crescer na graça do Pai? Olha outro texto que Salmo 32, 8 a 10 diz. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como um cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Que texto lindo é esse de Salmo, eu amei. O Senhor quer nos instruir, quer nos ensinar. Ele quer mostrar o caminho que devemos seguir. O caminho principal é Cristo. Mas no caminho da vida, as diretrizes, decisões que a gente tem que tomar. Os nossos filhos, familiares, né? Às vezes eu atendo famílias que filhos estão com problema com os pais de idade, são pais teimosos, rebeldes, que não entende, não discerne a coisa, né? Mas Deus quer dar discernimento para nós, para a gente discernir como tratá-los, com amor, com a verdade. Senhor, me instrui, me ensina a tratar esse dilema com essa pessoa, com esse cônjuge, com esse filho. Vou te instruir, vou te ensinar. Deus, Ele pega na nossa mão, né? E Ele nos guia. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Sabe por quê? Viver em rebeldia e desobediência não vai dar bom, não. Vai dar conflito, confusão. E você que nasceu de novo, você quer o quê mesmo? Ser ensinado, instruído. Ele diz assim, te darei conselho. Isso, irmãos, se dá na palavra, na comunhão. Acorda mais cedo, tira uns minutinhos, não fica aí preso às notícias, tanta coisa que às vezes a gente fica aí obcecado, né? Tira um tempo, participa, leia a Bíblia, leia um bom livro, tem um grupo de estudo bíblico, alguém que possa ensinar você. Tem pessoas que a gente tem mais facilidade, né? Eu tenho pessoas que eu ensino virtualmente, de uma maneira remota. A gente vai, liga o WhatsApp e vai conversando, né? E eu aprendo muito também com isso. Eu estou ensinando, mas eu estou aprendendo, né? Porque eu vou ter que estudar, ler, isso é bom para mim.
Então, conhecer as Escrituras é crescer espiritualmente, é ter instrução, é não ser como o cavalo que precisa de freio. Nós não precisamos mais de freio, nós vamos da palavra. E nós precisamos aqui ganhar um coração para obedecer o Senhor. Cada dia precisamos da direção do Pai Celestial. Nós somos chamados para conhecer a Deus. E é pela palavra. Seja um cristão que creia, que leia e que deixe a palavra orientar você. Pela vida de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Sem a palavra, não dá para ser cristão. Que Deus nos ajude a entender e crer e conhecer as riquezas de Cristo pela palavra. Um grande abraço.